Tua presença me faz buscar o céu. Teu olhar me leva a ir além. E nada pode impedir esse encontro. Grandes amigos em um só coração. Nossa alegria e dor, uma só comunhão. Nossa história unida diante de Deus. Dia e noite vivendo em adoração. A cada dia renovando nosso sim. Pode? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Virgem Imaculada, Minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso te ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecados, Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Paz e bem, Frei Enes, paz e bem, Frei Paz e Naum. bem. Naum. Estamos aqui mais uma vez, reunidos no nosso programa Caminhos de Juventude, E para a hoje- nossa terceira parte. Exatamente, hoje vamos tratar, né, da nossa última parte Vamos encerrar. desses 3 dias, né, que fomos trabalhando, né, a história, né, da espiritualidade da Semana Santa. Então vimos desde o tempo antigo, né, com ali a visão dos padres da Igreja, né, Tertuliano, Justino, Eusébio, não Frei Eusébio não, viu gente, é Eusébio de Cesareia. Passamos Outro agora Eusébio. na segunda parte ali um pouquinho da Idade Média, né, e chegando já justamente na temática do central, do né? central. A gente, recapitulando, e aí eu vou voltar, e muito breve, no primeiro encontro, quem não assistiu aqui, a gente trazíamos esse elemento dos desenhos, tá? Aqueles que vivenciaram a experiência do Cristo e as primeiras celebrações. Isso. Então eles colocavam isso muito concreto, esse testemunho, né? Esse aspecto testemunhal. No segundo momento, nós temos um aspecto de testemunho, mas temos um aspecto também de catequese, e temos um aspecto de testemunho, um aspecto de meditação e um aspecto de catequese. Justo. Ou seja, eu vivo, eu faço uma reflexão sobre aquilo que estou vivendo e tenho necessidade de ensinar, de ensinar aquilo que eu vivo. Então, no segundo momento, na espiritualidade, nós vamos ter isso, que eu falava do cânon, a dramaticidade e a piedade popular. Nós estamos agora vamos viver a Semana Santa, e nossa temática, a espiritualidade da Semana Santa. Alguém viraria assim: Frei, dessa conversa toda de mais de 2 horas que o senhor vem falando de Semana Santa, já tem 2 semanas que eu estou te escutando, se eu perguntasse para o senhor assim, diga para mim como eu devo viver a Semana Santa agora, hoje, mediante todos os elementos que o senhor falou sobre a Semana Santa. Eu vou dar o exemplo dos primeiros cristãos que deixavam lá uns desenhos, uns rabisquinhos de exemplo. Lá nas catacumbas. Nas catacumbas. Como que eu vou dar de exemplo? Você vai pegar a Sagrada Escritura, vai pegar os textos da Semana Santa, e ali tem alguns personagens que eu acho assim, fundamentais. Nós temos ali Pedro, nós temos Maria Madalena, nós temos Judas, nós temos Barrabás, nós temos João,
nós temos a Virgem Maria. Então, nós temos 5, 6 personagens do centurião, nós temos 5, 6 personagens que atravessam toda a Semana Santa com Jesus. Se você escolhe um desses personagens para dizer assim, com quem eu vou fazer a minha Páscoa com Jesus? Assim, eu vou fazer a minha Páscoa com Jesus, mas ao lado de quem? Quem eu vou usar como espelho para fazer a minha Páscoa com Jesus? Então, se me perguntassem uma dinâmica de como viver a Semana Santa, a espiritualidade da Semana Santa, eu daria essa dinâmica. Escolhe um das personagens que nós vamos ler ao longo dessa semana e como ela se comporta ao conhecer Jesus, ao caminhar com Jesus, ao passar o período da paixão e como ela se porta depois da ressurreição de Cristo. Uma dinâmica, um gesto que eu daria era esse. E então, nessa última reflexão, eu seleciono algumas personagens. Eu sou do português antigo, personagem é feminino, não sei para mim, né? Então eu falo das personagens, pessoal hoje fala. Então eu sou do português antigo ainda. Tem a pessoa corrige, freio o personagem, não fala ainda das personagens, ainda tudo. Então nós vamos começar aqui por aquele primeiro, um dos personagens, das personagens mais emblemáticas da Sagrada Escritura, que é o Barrabás. Que a gente pega, né, o texto do Bento XVI, e Barrabás, o ladrão, o que todo mundo grita, crucifica, crucifica. Fazendo a análise do nome de Barrabás, Abás, né, filho do pai. Então você está pedindo para quem ser crucificado? Os filhos do pai. Porque Abás está no plural, Abás. Então é os filhos do pai. Quem que eu quero que crucifique? Jesus ou Barrabás? Aí a gente diz, Jesus, solte Barrabás, solte Barrabás. Porque quem deve ser crucificado é Jesus. Nós não temos condições de sermos crucificados. Então, o primeiro personagem que deve nos levar à reflexão é esse Barrabás, que sou eu. Quem é esse filho do pai? Eu. Eu deveria ser crucificado, mas eu não tenho condições de ser crucificado. Cristo é aquele que dá a vida por mim. Tem até uma história que dizem que Cristo morreu asfixiado na cruz porque a sua cruz estava reservada para outra pessoa, não para ele. Tem uma lenda que se conta e tal, faz toda uma história, não sei se isso é fato ou se não, mas o nome Barrabás significa esses filhos do pai, que eram os que eram ser crucificados. E essa dinâmica, ela fortalece que Cristo foi crucificado naquela cruz que estava reservada a mim. Então, um personagem que nos poderia abrir a reflexão era: qual foi a postura que Barrabás tomou depois de ser liberto da morte? Ao ver Cristo, essa troca, qual é a postura? Qual é a minha postura como um filho resgatado? Então eu posso viver a espiritualidade da Semana Santa com esse olhar do ladrão que foi trocado, que naquele momento foi entregue por Jesus. Então a gente pode olhar, porque a Semana Santa ela nos traz isso, Cristo que dá a vida por nós, apesar de nós merecermos total condenação, mas ele não nos deixa ser condenado. Então, entrando bem numa espiritualidade da Semana Santa, uma das coisas por fazer esse olhar a partir dos personagens de Cristo. O personagem Judas, que acompanha Jesus a todo momento, ao qual Jesus confia, e que Jesus vai dando sempre uma nova chance. Sempre uma nova chance. Então, assim, chegarmos a mais uma Semana Santa, pensamos, Cristo me dá esse ano mais uma chance, mais uma oportunidade de abraçá-lo, mais uma oportunidade de dar um beijo nele verdadeiro,
dar um beijo de afeto, de gratidão e de cuidado. Então a gente pode também pegar um personagem como Judas, como a quem acompanhou Jesus, como quem a Jesus confia, e trazermos para a nossa realidade daqueles que vão acompanhar Jesus ao longo de toda a Semana Santa. Porque os evangelhos são relatos de olhares diferentes do mesmo evento. Então, o olhar de Mateus, o olhar de Pedro, o olhar de Marcos, o olhar de João. E qual é o meu olhar? Assim, do Cristo que se revela, qual é o meu olhar para com Jesus? Como é que eu estou olhando? Como é que eu estou narrando tudo isso? Então, Judas, ele nos traz esses elementos. O que eu estou abrindo mão para poder viver essa Páscoa com Jesus? O que ainda está muito apegado? A gente pega e coloca assim a coisa a discussão das moedas, né? Está gastando tanto de perfume e tal, essa discussão. Aí entra outra personagem, que é a própria Maria Madalena, que o Evangelho vai relatar, né? Da qual é retirada 7 demônios. Então, assim, aquela que viveu a experiência de ser qualificada como a que tinha o maior número de pecados, as maiores fraquezas. Então, daquela qual, se ele soubesse quem é essa que lava os seus pés, ele não deixaria, porque aquela mulher, dela, havia se retirado os 7 demônios. Então, Jesus com esse cuidado. Ao mesmo tempo que quem tirou o próprio demônio foi o próprio Jesus, né? Sim. Então, assim, ele mesmo, como agora ele não vai deixar ela lavar os seus pés, né? Então, Cristo que deixa Maria Madalena, esse gesto de gratidão. Eu tenho como lema sacerdotal a frase de Maria Madalena, ela levantou correndo para anunciar que Cristo havia ressuscitado. Lembrando disso, eu sou o padre que tem como lema sacerdotal a atitude de uma mulher, né? Todos os padres costumam ter a apóstola dos apóstolos. Né? Não é qualquer uma, né? É a apóstola dos apóstolos. E é isso que levantou para anunciar que esse resultado. Tem um frei que morre de raiva quando eu digo isso, né? Fala assim, Jesus aprendeu a lavar os pés com Maria Madalena, né? O ato de humildade de Jesus, de lavar os pés, foi realizado por Maria Madalena na segunda-feira. Na liturgia, nós vamos ter na liturgia da Semana Santa, exato. Na segunda-feira, Maria Madalena lava os pés de Jesus. Jesus, então, repete esse gesto de lavar os pés dos discípulos na quinta, né? Então, assim, tem um frei que morre, que ele entra em crise, né? Quando eu digo assim, né? Maria Madalena lavou os pés. Então, assim, Jesus replicou aquele gesto de gratidão, de amor, né? Que aqui deve ser muito bem entendido, o gesto que a gente fala como se fosse um gesto de humilhação, lavar os pés, mas antes de tudo tem um gesto de afeto. Assim, ali não lava-se os pés como escravo, mas sim, lava-se os pés como alguém que ama, como alguém que cuida, né? É aquela velha história, quem ama faz umas massagens no meu pé, né? Assim, não tem nada melhor do que alguém fazer uma massagem no teu pé, né? Assim, e só uma pessoa de confiança que gosta de você, mas não é qualquer um que vai fazer uma massagem no teu pé, pelo menos ninguém, assim, não vou autorizar um louco vir fazer, longe disso, né? Então, assim, então tem um gesto de afeto velado, ou presente, não vou dizer velado, mas presente aqui no lava-pés, gesto de muito afeto, de muito carinho. Nós reduzimos mais a como esse gesto de humildade, de humilhação, de não sei o que tem, que era o escravo que lavava e tal. Então, tem um gesto de afeto, sim, aqui. Então, Maria Madalena... Até me lembrei de um fato que o senhor mesmo trouxe, na reflexão sobre Santa Clara. A gente geralmente quer retratar, né, Santa Clara ali com aquela caixinha, né, onde está a hóstia, né, consagrada, né, diante do Sarraceno. E eu lembro que o senhor trouxe no simpósio que a gente fez, né, sobre Santa Clara 2022, o senhor trazia essa imagem de Santa Clara lavando os pés também, lavando né, os pés das irmãs, né? Assim, e quando você falou agora do gesto de Maria Madalena, né, então, se perpetua na igreja também. Perpetua, né? Na igreja, assim. Eu lembro
que eu queria, que sem falar muito, né, dessa da adoração, né, das Clarissas da adoração, mas as primeiras imagens de Santa Clara, uma dos primeiros ícones de Santa Clara, é ela lavando os pés das irmãs, assim, encarnando verdadeiramente a Quinta-feira Santa. Não só a Eucaristia, mas fazei isso em memória de mim. Essa Eucaristia que se transforma em serviço, em ato, em cuidado, em zelo, em proteção. Então Maria Madalena é uma outra personagem da Semana Santa que nos convida a isso. Quanto de afeto nós temos com os nossos irmãos, quanto de afeto nós expressamos na liturgia que nós vamos viver essa semana. O Naum lembra de eu comentar muito isso. Às vezes a gente termina algumas tridos santos e está tão carregado, tanta discussão, que Jesus ressuscita, mas a comunidade morre, né? Assim, o fulano está brigado com o outro porque a música era tal, porque o Leandro botou a câmera que era para filmar de tal lugar e tal lugar, e ele colocou, aí foi lá o outro e tirou o banco e não sei o que tem, e eu estava filmando e veio, e era para fazer isso e não era para filmar. Então, assim, acaba depois virando uma confusão, né? Virando Jesus ressuscita, a comunidade morre, né? Assim, a comunidade termina, vai precisar de mais uns 3 tridos santos para fulano perdoar fulano, né? Assim, como se diz assim, Maranatá, né? Vem, Senhor Jesus, assim, acelera para ver se fulano ressuscita. A gente estava falando no programa passado sobre o Hosana, né? Hosana, Deus vem salvar, agora é o Maranatá. Agora é o Maranatá. Assim, inicia com Hosana e termina com Maranatá, né? Vem logo, Senhor, você se mata aqui. Vem, pelo amor de Deus, não só ressuscite, mas que volte logo, porque só a sua ressurreição não vai resolver. Então, Maria Madalena traz esse elemento do cuidado, do zelo, do afeto, do carinho, da gratidão daquela que vem, né? Assim, o outro personagem da semana, né? Assim, é o próprio Pedro, né? O Pedro que como se diz, só faz asneira, né? Assim, Pedro, assim, se existe um personagem, se existe aquele personagem, tem, como é o nome, gente? Tem no cenário do Chaves, quando eles estão ali na escolinha com o professor Girafales e tal, um barulho, aí faz silêncio, aí o Chaves solta uma asneira, né? Assim, né? Aquele é Pedro, né? Assim, quando silencia, assim, Pedro não perde a oportunidade de uma gafe, né? Assim, se tem um mico para pagar, ele quer, né? Ou seja, assim, vai no débito. Como diz assim, se tem uma vergonha para passar, eu quero passar ela, né? Assim, como é que se diz assim, me dê a oportunidade. Assim, Pedro com Jesus, não lava pés. Não, então lava-me por inteiro, é uma loucura, né? Lava a gente por inteiro e tal, para poder lavar. Pedro que está o tempo inteiro curioso, né, torrando a paciência ali, quem é que vai entregar ele está falando de quem, ele está ali o tempo todo, né, perguntando, né, você vai me negar? Não vou negar não vou de maneira alguma, não vou negar, e daqui a pouco nega e chora e tal, entra então a dor, né, do que chora. Jesus vai ser preso, Jesus já se entregou, tudo ali tranquilo, rouba a espada do soldado, corta a orelha do soldado e tal, então assim, é uma sequência de estabanada de Pedro ao longo de toda a semana, né? Assim, que vai indo. Jesus está lá, assim, então tá bom, imagine, Jesus foi, morreu, sepultado, ressuscitou, já ouviram notícias que Jesus ressuscitou, Jesus já havia aparecido para alguns discípulos, vou pescar. Assim, ou seja, está acontecendo uma coisa, Cristo ressuscitou, Pedro junto aos discípulos e fala, vou pescar. Assim, do nada, vou pescar e vou pescar. Jesus aparece lá, pede o peixe, ele desce estabanado, traz o peixe. Então, assim... Se assusta, pensa que é o fantasma. Se assusta pensando... Então, é uma sequência de estabanada de São Pedro, né? Que, essa paciência de Jesus, né? Assim, tu me amas? Não, eu sei, amo.
Eu amo, tá? Tu me ama? Eu acho que eu amo. Então, assim, tu me ama. Ele começa a chorar, porque, meu Deus, está duvidando do meu amor. Então, assim, é uma sequência de estabanada de Pedro ao longo de tudo, assim. Quanto de Pedro nós não temos, né, na vivência, ou seja, a Semana Santa, é importante ter esse olhar. É muito bom a gente celebrar a Semana Santa, como diz, né? As iconografias traziam algumas imagens ali, e essas iconografias elas nos convidam, né, a refletir. Eu termino aqui voltando à ideia dos ícones, porque aqueles que desenhavam ali, era esse o propósito, que as pessoas se enxergassem, por isso que eu iniciei lá falando dos ícones, termino agora falando dos ícones, porque é necessário nós termos quanto de humanidade tem naquelas pessoas, de erros, de acertos, de virtude, que nós também não temos essas nossas virtudes. Né? Tem São João, o mais jovem, que pergunta quem é que vai trair, que está no peito do Senhor, que vê Jesus, é capaz, o mais jovem, ele é capaz de ficar até o último momento, ou seja, Jesus morre, ele está ali, né? Assim, ele não foge, é capaz de olhar, de permanecer ali. Então, quem está vendo esse programa ao longo dessa semana, a proposta é essa, né? Assim, escolhe um personagem, escolhe um desses que aparece, né? Lembrando, a gente falava no programa passado dessa liturgia de Cluny, que se acendia 72 velas, né? Os 72 discípulos. Então, buscando essa identificação, tem uma outra igreja, uma outra que colocava-se 24 velas, não mais 72, mas 24 velas. Outro colocava 40 velas. Então tinha algumas variações dos números, né? Os 40 dos 40 dias, as 24 velas dos profetas se colocavam, ou as 24 horas do dia, né? Então as 24 horas do dia se colocavam. Tem outro que já colocava 12, né? Que então já é os 12 apóstolos, então essa dimensão. No outro vai colocar as 7 velas apenas, que são os 7 sacramentos, na verdade, os 7 dons do Espírito Santo, né? Não os 7 sacramentos, mas os 7 dons do Espírito Santo. Coloca essa dimensão, né? de poder enxergar. Outro que coloca 5 velas, né? Então traz essa dimensão dos sacramentos. Nós vamos ter então aqui, aí outros colocam 3, que é a Trindade, colocam as 3 velas. Tinha uma que colocava 4 velas, que representavam os 4 pontos cardeais, onde o Cristo abarcava toda. Então a ideia das velas nas celebrações, ela nos colocava. Mas a do 72 é muito interessante, porque cada discípulo, aí depois vem a liturgia das tênebras, né? O ofício, né? Das trevas, ou tênebras, né? Como alguns gostam de chamar, que era feita à noite, à luz das velas. Então nós temos São João, esse que é o mais jovem, que apoia, que acompanha Jesus Cristo, que se coloca como filho, né? No último momento, então está até ali, não está entendendo, mas está esperando essa sua missão, né? Esse coração que bate junto com o coração do Senhor, o discípulo amado, né? Então, assim, por excelência, que nós chamamos o discípulo amado. E aí, por fim, nós temos a Virgem Maria, né? Então acompanha o Senhor a todo momento, desde o seu nascimento até a morte. E aí a grande embate, né? Alguns santos vão dizer, então, que Nossa Senhora, que não tem nos textos evangélicos, que Nossa Senhora, que Jesus apareceu para Nossa Senhora ressuscitado, né? Então você não tem um relato que Jesus apareceu para Nossa Senhora. Claro que para todo mundo é muito factual que Jesus tenha aparecido a Nossa Senhora. Eu gosto de uma reflexão de um padre que diz assim: só não está lá que ele apareceu porque Nossa Senhora não precisava disso. Ela sabia quem ela tinha gerado no seu útero, né? Ela sabia que ela havia gerado Jesus, então não tem dúvida, ela sabia que ela havia gerado o Filho de Deus, então não tem nenhuma dúvida assim, da ressurreição. Então não precisou relatar, não precisava de nenhum relato da presença da Virgem Maria.
ela tinha essa certeza, ela acompanha a cruz todo momento, mas essa certeza, né, de que é o Deus do impossível, que é o Deus capaz de fazer todas as coisas. Então ela tem essa compreensão. Mas esse silêncio da Virgem Maria na cruz, todo mundo às vezes fala, diante da cruz, a gente vê uma Nossa Senhora chorosa, como vai dizer o texto, né, da lacrimosa e tal, mas você não tem uma Nossa Senhora desesperada. Exatamente. A imagem que você não tem é de uma Virgem Maria desesperada. Você tem uma Virgem Maria chorosa, com a sua dor, com o seu cuidado, mas pronta a anunciar, pronta a acompanhar, aquela certeza que não acabou por ali, vai estar no Pentecoste em outro momento. Então Nossa Senhora é uma outra personagem de dentro, né, de toda essa Semana Santa, que nos traz esses elementos presentes, vivos, de toda a liturgia. Uma coisa que nós temos que resgatar muito hoje na liturgia da Semana Santa, eu trago muito isso nos momentos das reflexões que eu falo, é essa compreensão da passagem, de caminhar com Jesus. Entender a paixão como um momento importante, um momento de suma importância e significação para a nossa salvação, mas antes de tudo nós temos que entender essa passagem. Nós estamos celebrando a Páscoa de Jesus. Jesus está levando a gente de ponto A para nos deixar em ponto B. Não é um Jesus estático na cruz, mas é um Jesus que faz uma passagem, uma caminhada. E aí o Jesus que nos envia desde o Domingo de Ramos, isso aqui é um elemento muito importante, que envia 2 discípulos a buscar o burrinho, para poder conduzi-lo. Acho bonito assim. Então Jesus vai lá manda buscar esse burrinho para conduzi-lo e tal. Então são 2 discípulos. E aí os 2 discípulos representam, né? Lá na frente nós vamos ouvir o discípulo amado, nós vamos ouvir a expressão do discípulo amado, mas o que representa esses 2 discípulos que vão buscar o burrinho? Esses 2 discípulos representam o amor de Deus e o amor ao próximo. Os 2 mandamentos. Os 2 mandamentos. Então, assim, o que nos conduz ao longo de toda a espiritualidade da Semana Santa e o que eu devo entender quando eu caminho com Jesus? Que eu tenho amor a Deus e o amor ao próximo. Então, esses 2 discípulos que buscam o burrinho representam o amor de Deus e o amor ao próximo. Se a gente observar, na dinâmica da Semana Santa, aparecem sempre 2 pessoas. Na primeira semana, no primeiro domingo, na segunda-feira, aparece Judas e Maria Madalena. Na terça-feira, aparece Pedro e Judas. Na quarta, aparece Judas e os que compraram Jesus, o sumo sacerdote. Na quinta-feira, Jesus e Pedro e João, ali nessa dimensão, querendo saber quem é que vai entregar Jesus e tal, o próprio lava-pés. Então ali esse ato do lava-pés. Na sexta-feira nós vamos ter esse relato de Barrabás e o centurião romano, né? Este é verdadeiramente um filho de Deus. Crucifica esse. Quem é que vai ser crucificado? Vai ser crucificado verdadeiramente o Filho de Deus, não os filhos de Deus. Então aqui é uma linguagem muito, muito bonita. Então, novamente, 2 discípulos, o sábado santo, né? As mulheres, Pedro, João, que vão ao Maria Madalena, e as mulheres que vão ao túmulo, né? Que acompanham, que estão com Jesus o tempo todo. Na sexta-feira, nós vamos ter aqui João e a Virgem Maria aos pés da cruz, né? Olhando, né? Ali observando, olha, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, o discípulo amado novamente. Então, quem são esses 2 discípulos que caminham, que vão buscar o burrinho, que conduz, que vão até o final? É o amor de Deus e o amor ao irmão. Essa é a nossa espiritualidade, é isso que nos chama a vivermos a Semana Santa, uma espiritualidade do amor de Deus, de gratidão, e depois esse amor de Deus ao irmão, que reflete em obras, em atitude, o tempo todo, cotidiano.
Então, se me perguntam sobre como eu vou viver essa Semana Santa, eu trago muito claro isso. Essa escolha, aquilo que Jesus já faz lá atrás, né? Enviar de 2 a 2, escolhe um discípulo para você caminhar, escolhe a comunidade que você vai participar, que você vai vivenciar, né? Que você vai servir, que você vai cuidar. E dentro da Semana Santa, esse elemento da alegria, da felicidade, não confunda estar meditando a paixão, não confunda o silêncio do Cristo no túmulo com um ar de tristeza, com outra coisa. Não venhamos confundar. Cristo já venceu a morte, né? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Já foi vencida. Então essa compreensão da vivência nós temos que ter o tempo todo durante a dinâmica da Semana Santa. E até no Sábado Santo, né, quando nós rezamos o ofício das leituras, você falava desse silêncio, né? Tem uma bela homilia, né, de um autor desconhecido, que é assim dito, do século II, que ele vai falar isso, né? Jaz, né, sobre a terra um grande silêncio, um profundo silêncio, né? E é bonito que é todo o relato dessa descida de Jesus até a mansão dos mortos, né? Para buscar os primeiros pais, né? Adão e Eva. E aí Adão exclama, né? Quando vem o Senhor, e aí o relato dessa homilia é muito belo, né? Eis que vem o meu Senhor, né? E aí o próprio Senhor fala, né? Vitorioso, como a última vez a gente estava tratando, né? A visão da cruz, não com esse pesar, mas com a vitória, né? A certeza da salvação. E aí o Senhor fala, né? Saiamos daqui, né? E eu te criei para ser como Deus, né? Ele fala isso, então restituir, né, a nossa dignidade, né, de filhos de Deus, como se já éramos nós, né, no sentido do Barrabás, né? Os filhos do Pai que somos ali libertos, né, livres pela morte e a entrega do Filho, né? E de novo admitidos no próprio Filho, somos filhos de Deus, filhos do Pai, né, admitidos a essa readmitidos a essa dignidade que perdemos com o pecado, né? É muito bonito ver isso. Assim, aí tem uns elementos, né, das vestes, os batizados, aqueles que são purificados, mas para mim, assim, e aí eu termino, né, assim, a gente terminar a nossa reflexão, essa última, a gente concluindo assim, talvez demore um pouquinho mais dessa conclusão, mas o personagem por excelência é Maria Madalena, né, assim, para mim, né, assim, que ela vê, a gente olha, Maria Madalena está no momento da crucificação. Sim. São Mateus, no seu relato, diz que ela acompanhou onde foi colocado o corpo do Senhor. E que ela é a última a sair de lá. Então havia uma certeza que Jesus tinha sido crucificado, que Jesus havia sido morto, e que Jesus havia sido enterrado, muito grande, porque ela acompanhou todo o processo. E Maria Madalena, aqui se vai falar, fala-se, cria-se muita história, mas uma das coisas que Maria Madalena exerce, por sinal o ícone dela traz essa imagem, com os olhos, com perfume. E ela derrama então perfume nos pés de Jesus e tal. Maria Madalena possivelmente era perfumista, preparava essências. E principalmente para que essas essências? Para passar nos corpos dos mortos. Então, por isso que Maria Madalena era muito mal vista. Por quê? Além de ser mulher, lidava com um morto. Judeu para tocar no morto, então assim... Tá impuríssimo. Então ela era totalmente impura. Às vezes a imagem que se traz muito, porque lidava com a carne, com o corpo, então começou a se enxergar muito Maria Madalena como prostituta. Sim. Mas só que o pecado era muito maior, ela lidava com mortos, possivelmente. Ela preparava essências para os mortos. Ela preparava essência para lidar com os mortos. E naquele momento, então, ela está lidando com os mortos. E ela acompanha Jesus lavando os seus pés com um perfume. E quando Jesus morre, ela acompanha todo o processo. Até muito.
E o que Maria Madalena então vai fazer no sábado pela manhã? Aquilo que era a profissão dela, ungir o corpo. Maria Madalena, no primeiro programa a gente falava sobre isso, né? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Maria Madalena está no seu lugar, fazendo a sua função, o seu trabalho, que é cuidar dos corpos dos mortos. Se ela fez isso o tempo todo, recebendo para fazer, ela agora faz com total gratidão a alguém a qual ela deve tamanho amor, tamanho cuidado. E então, mais que breve possível, no clarear da manhã, ela vai cuidar. E a frase, o diálogo de Maria Madalena com o anjo é fantástico, porque ela chega e o anjo aparece e diz, e ela não reconhece que é Jesus, né? Ela entende que é um anjo, na verdade, viu os anjos. Então, até outro momento ela pensa que é o jardineiro. Pensa, né? Que é o jardineiro, pergunta para o jardineiro, confundido que é o jardineiro. E a fala é muito bonita, né? Assim, aonde está o corpo do meu Senhor? Sim. Me diga que eu vou buscar. Assim, aonde você colocou, me diga que eu vou buscar. Assim. Diante de um anjo, tá nem aí para o anjo. Eu quero saber onde é que está o corpo do meu Senhor. Assim, eu acho de uma grandeza assim que é muito belo, porque assim, é alguém maravilhoso, seu anjo, linda as suas asas. É a primeira vez que eu estou vendo um anjo na minha vida, eu ainda não tinha visto. Mas vou dizer uma coisa, o Senhor não é tão importante para mim agora. Importante para mim é aonde está o corpo do meu Senhor. Então Maria Madalena é de uma grandeza, de uma devoção, de um amor a Nosso Senhor ali, com outra característica. Para ela, Jesus está morto, não está ressuscitado. É aonde está o corpo do meu Senhor. Me diga que eu vou buscar, porque eu tenho que cumprir minha missão. Eu tenho que cumprir minha missão. Naquele momento, então, ela percebe que ela está falando com o próprio Jesus, né? Quando ele diz, né, Maria, aí ele chama pelo nome. Então, Jesus nos chama, nos convida. A Semana Santa, a Páscoa, é essa passagem, é esse caminhar com Jesus que nos chama pelo nome. Lembrar que iniciamos falando dos batizados. Como é que inicia um batizado? Perguntando qual é o nome, perguntando qual o nome. Então começa aqui, termina com esse Jesus que você fez todo o caminho comigo. Então ele te reconhece ali para a entrada, para a ressurreição, ou seja, assim, Maria Madalena quase que naquele momento ela tem a oportunidade, então assim, não me toque, eu ainda não subi ao céu, tem a oportunidade de subir com Jesus, se a gente pode dizer assim. Ele vai e avisa ao pessoal que eu ressuscitei. Você imagina assim, rapaz, estou aqui, deixa eu ir embora contigo. Não, assim, aí abre mão para voltar, para avisar, eu vi o Senhor, e vai alegre, né? E vi ressuscitado, né? Então tem essa dimensão. Então tem essa dimensão de Maria Madalena, de cumprir a sua missão. E aqui é muito belo, porque o seu ofício é o ofício mais desqualificado de todos dentro de toda a história. E dentro do seu ofício mais desqualificado, ela é fiel. Então, assim, a gente ser fiel, independente o que você é, o que você faz. Seja fiel, seja honesto, seja sincero. Tem uma conversão, e aqui é a conversão do ofício, né? Então, ela vai ungir o corpo do Nosso Senhor e ali se encontra com Jesus. Então, essa expressão de quando Jesus chegar, eu quero estar fazendo minha função, estar fazendo o meu ofício, aquilo que ele me chama, que ele vai me reconhecer pelo nome. Ele vai dizer, Maria, né? Então, assim, como viver a espiritualidade da Semana Santa? A liturgia, nos seus diversos elementos, nos seus diversos personagens,
nos seus diversos atos da Semana Santa, tem várias propostas que a gente pode vivenciar. A gente pode aqui ir marcando, detalhando, e por isso que cada ano a gente celebra novamente a Semana Santa. E é por isso que ela é uma memória viva, porque se cada ano eu vou olhando esses elementos, cada ano eu vou se aproximando, vou vivendo cada vez mais com o Senhor. E cada ano nós somos os mesmos que participamos dessa passagem. Lembrando aquela proposta de que todos os discípulos estavam esperando a vinda imediata do Senhor. Mas a pergunta, todos estavam preparados para a vinda imediata do Senhor? Ou Jesus teve paciência, tem paciência conosco para poder vir? Se Jesus não tivesse paciência para vir, Pedro estava enrolado. Se Jesus não tivesse paciência com João, estava enrolado do mesmo jeito. Se Jesus não tivesse paciência com diversos discípulos da Sagrada Escritura, estava enrolado de todo jeito, assim. Aí, então, esses outros elementos, um personagem aparece, né? Tomé nos ensina muito, assim, com o gesto, né, da Sagrada Escritura, né? Tocar. Eu acho, Tomé é um cara muito honesto, né, porque, assim, eu só acredito se você mostrar para mim as suas chagas. E aí Jesus está aqui, minha chaga. E Tomé toca. Jesus fala, né? Bota o dedo aqui. E Tomé bota ainda assim, tá vendo? E Tomé coloca o dedo. Ele é muito honesto contigo, eu não acredito mesmo. Assim, Tomé não. Assim, que é um outro, quando fala assim, coloca o dedo aqui. Não, precisa não. Que é isso, rapaz? Então já tô vendo, já, é tu mesmo e tal. Vou botar, não, vou colocar o dedo aí. Não, Tomé põe o dedo lá. Assim, Tomé é honesto. É de uma honestidade tão grande com o nosso Senhor que ele é até capaz de colocar o dedo e dizer assim: olha, eu não acreditava mesmo não, continuo não acreditando, então deixa eu ver aqui para ver se é mesmo. Meu Senhor e meu Deus, toca no homem e acredita em Deus. Então Tomé é de uma honestidade assim que a gente fica, né? Será que... Eu fico imaginando, cara, eu coloco, não, Senhor, o quê? Eu vou botar o dedo... Imagina, meu Senhor, rapaz, não, nem te vendo aqui. Eu vou perder minha salvação colocando o dedo aí, já ganhei, eu sei que do mesmo jeito que eu ganhei, eu vou perder do mesmo jeito, assim, na mesma velocidade. Então, assim, Tomé de honestidade fora do comum. Então, a espiritualidade da Semana Santa, ela traz esses elementos, né? Esses elementos que o Senhor tem paciência, espera por nós. O Senhor nos reconhece, sabe quem somos nós. O Senhor faz apresenta de diversos modos essa espiritualidade. O Senhor nos convida a uma alegria, a estarmos felizes, assim, a celebrarmos com alegria. Aqui a frase da oração eucarística: é nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em todo momento. A Semana Santa nos convida a isso, a aprendermos a darmos graças sempre e em todo momento, em qualquer situação. Então, que o Senhor nos conceda a graça, então, de vivermos uma boa Semana Santa, de escolhermos, né, aquele discípulo que vai caminhar conosco, sendo, então, essa estrutura do amor ao próximo e do amor de Deus na vivência da nossa Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, nessa próxima segunda-feira, né, segunda-feira da Dia Semana 14. Santa, dia 14, nós vamos ter aí ao lado o nosso terceiro episódio e último sobre a espiritualidade da Semana Santa. Deus abençoe a todos e até a próxima vez. Paz e bem. Obrigado, Frei. Muito obrigado, Aline. Grande Leandro. Obrigado, Leandro, por tudo. Graças a Deus. Tua presença me faz buscar o céu. Teu olhar me leva a ir além. E nada pode impedir